Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo para o dia da nossa leitura bíblica. Estamos aqui hoje numa quarta-feira para a nossa leitura. Vamos ler aqui hoje, vamos finalizar, na verdade, né? Além de ler, vamos finalizar o livro de Levítico, apenas o terceiro livro da Bíblia. Então, hoje nós vamos ler os três últimos versículos. Vamos ler do capítulo 25 até o capítulo 27 do livro de Levítico, beleza? Então vamos pegar a nossa Bíblia aí e vamos dar início, né, com a nossa leitura aqui através do capítulo 25. Javé falou a Moisés no Monte Sinai: Diga aos filhos de Israel: quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá consagrar a Javé o seu sábado. Durante 6 anos você semeará os campos, e durante 6 anos você podará as vinhas e recolherá as colheitas. Mas o sétimo ano será um solene descanso para a terra, o descanso de Javé. Você não semeará o campo, nem podará a vinha. Não ceifará as espigas, que não serão reunidas em feixes, nem recolherá as uvas das vinhas, que não serão podadas. Será um ano de descanso para a terra. O descanso da terra servirá de alimento para você, para seu escravo, sua escrava, seu empregado, seu hóspede e para todos aqueles que moram com você. Todo o produto da terra servirá de pastagem para o seu gado e para os animais selvagens. Então aqui, né, na primeira parte aqui do capítulo 25, a gente está vendo aqui, né, Deus falando ali para Moisés sobre o descanso que a natureza deve ter, né? Durante 6 anos ali eles vão plantar, vão cultivar toda a terra, né? Mas durante o sétimo ano a terra precisa de um descanso. Então esse é um ciclo natural, né, da natureza, e a gente deve preservar esse ciclo aí, né? Porque como a terra ali está trabalhando de forma constante, ela também tem que ter o seu descanso. Assim como nós humanos, né, precisamos do descanso, a terra também precisa do seu descanso. E até um outro ponto de vista que essa passagem, essa breve passagem aqui que a gente leu, um outro ponto de vista que ela traz é que a terra, ela é propriedade de Deus, ela é propriedade de Cristo, porque não é tudo no nosso tempo, né? Porque a gente pretende aí colher, mas até muitas vezes sem plantar, né? Ou então quer plantar e colher o mais rápido possível. E nessa passagem aqui a gente vê que a terra pertence a Deus e a colheita pertence a Deus também, porque Ele que é digno de nos dar a colheita ali através, né, dos nossos frutos, daquilo que a gente plantou. Então temos que ter o tempo de plantar e o tempo de colher também. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos. Tais semanas de anos darão um período de 49 anos. No dia 10 do sétimo mês, você fará soar a trombeta. No dia de expiação, vocês façam soar a trombeta no país inteiro. Declarem santo o 50º ano e proclamem a libertação para todos os moradores do país. Será para vocês um ano de júbilo. Cada um de vocês recuperará a sua propriedade e voltará para a sua família. O 50º ano será para vocês um ano de júbilo. Vocês não semearão, nem ceifarão as espigas que tivessem nascido espontaneamente, nem colherão uvas das videiras não podadas. O jubileu será uma coisa sagrada, e vocês comerão o que o campo produzir. Nesse ano de júbilo, cada um recuperará a sua propriedade. Quando vocês fizerem operações de compra e venda com alguém do seu povo, não explorem uns aos outros. O que você comprar de alguém do seu povo será avaliado conforme o número de anos decorridos depois do jubileu. E aquele, por sua vez, cobrará de você conforme o número dos anos de colheita. Quanto maior o número de anos, mais alto será o preço. Quanto menor o número de anos, menor será o preço, porque ele cobra de você conforme o número de colheitas.
Ninguém de vocês explore o irmão, mas tema o Deus de vocês, porque eu sou Javé, o Deus de vocês. Cumpram meus estatutos e normas, colocando-os em prática. Desse modo, vocês viverão tranquilos na terra. Olha aqui esse conselho que Deus está dando para a gente, né? Cumpra ali os meus mandamentos para você viver de uma forma tranquila, de uma forma pacífica na terra, né? A terra dará o seu fruto, e vocês comerão até saciar-se e viverão tranquilos. Vocês poderão perguntar: o que vamos comer no 7º ano, se não semearmos nem fizermos colheita? Eu lhes mandarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá colheitas para os 3 anos. Quando vocês semearem no 8º ano, poderão ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano. E enquanto não vierem os produtos do 9º ano, vocês comerão os produtos antigos. Então a gente vê aqui, né, que Deus providencia aquilo que é básico para a nossa vida. Por muitas vezes, né, pela nossa falta de fé, deixamos de confiar nesse Deus que nos dá ali o básico para podermos viver, né? E aqui trata muito bem sobre esse assunto, né, sobre confiar e ter a fé em Deus, porque Deus sabe daquilo que a gente necessita, Deus sabe que precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, né? E Ele é capaz de nos dar todas essas coisas. Deus não nos abandona de forma alguma. Basta termos fé e confiar aí, perseverantes na sua palavra. E óbvio, né? Fazemos também a nossa parte. Deus não vai dar de mão beijada para quem não faz nada, né? Deus, ele é um homem justo e ele dá aquilo que a pessoa merece colher, naquele devido tempo também. Então, não basta somente confiar, devemos também fazer a nossa parte, não é verdade? A terra não poderá ser vendida para sempre, porque a terra me pertence e vocês são para mim imigrantes e hóspedes. Por isso, em qualquer terra que vocês possuírem, concedam o direito de resgatar a terra. Se um irmão seu cai na miséria e precisa vender algo do patrimônio próprio, o paciente mais próximo dele, quem tem o direito de resgate, irá até ele e resgatará aquilo que o irmão tiver vendido. Quem não tiver ninguém para exercer esse direito e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, descontará os anos que passaram desde a venda e pagará ao comprador o que falta, recuperando assim a propriedade. Se não tiver meios para realizar o resgate, a propriedade vendida permanecerá até o ano do jubileu em poder do comprador. No jubileu, o comprador liberará a propriedade para que este volte ao seu próprio dono. Quem vender uma casa de moradia numa cidade com muralhas terá o direito de resgate até o final do ano da venda. Seu direito de resgate durará 1 ano. Se o resgate não for feito no final de 1 ano, a casa na cidade com muralhas será a propriedade daquele que a comprou e dos seus descendentes, para sempre. Não será liberada no jubileu. As casas de aldeias sem muralhas serão consideradas como os campos. Essas casas terão direito de resgate e o comprador deverá liberá-las no jubileu. Quanto às cidades de levitas, estes terão direito perpétuo de resgatar as casas das cidades que pertençam a eles. Se não forem resgatadas, ficarão liberadas no ano do jubileu, porque as casas das cidades de levitas pertencem a eles entre os filhos de Israel. Os campos pertencentes a essas cidades não poderão ser vendidos, pois são propriedades dos levitas para sempre. Se um irmão seu cai na miséria e não tem meios de se manter, você o sustentará, para que viva com você como imigrante ou hóspede. Não cobre dele juros, nem haja. Tema a Deus, e que seu irmão viva com você. Não empreste dinheiro para ele a juros, nem lhe cobre ágio sobre o alimento. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que os tirei do Egito para lhes dar a terra de Canaã, e ser o Deus de vocês. Se um irmão seu cai na miséria e se vende a você, não o faça trabalhar como escravo, que ele viva com você como assalariado ou hóspede.
trabalhará com vocês até o ano do jubileu, e então ele e seus filhos ficarão livres para voltar à própria família e recuperar a propriedade paterna. Eles são meus servos que eu tirei do Egito, e não podem ser vendidos como escravos. Não o trate com dureza. Tema o seu Deus. Então aqui, né, nessa passagem a gente viu bastante Deus falando ali para Moisés sobre a solidariedade, né, para aquela pessoa, para aquele seu irmão ali que está passando por algum momento difícil financeiramente falando. Então ele pede, né, para que você não se aproveite da situação do seu irmão, né, querendo ali escravizá-lo, querendo ali aproveitar que ele está passando por um problema, né, e pedir para que ele faça determinada coisa que você não pediria se ele tivesse bem de vida, vamos assim dizer. Então Deus fala aqui para não se aproveitar, né, dessa pessoa, porque obviamente você não está sendo solidário com ela. Então, é um conselho aí que Deus nos dá, não só para Moisés, mas nos dá até os dias de hoje, não é verdade? Os escravos e escravas de vocês deverão ser comparados dentre as nações que estão ao redor. Dela vocês poderão adquirir escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos de imigrantes que residem no meio de vocês, entre as famílias deles que estão junto de vocês. Entre os filhos que eles tiverem no país, serão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança aos filhos que vierem depois de vocês, e poderão sempre servir-se deles como escravos. Quanto aos irmãos de vocês, os filhos de Israel, ninguém poderá exercer domínio sobre eles. Se o imigrante ou hóspede que vive com você ficar rico e o seu irmão que vive junto dele cair na miséria e se vender ao imigrante, hóspede ou descendente da família do imigrante, mesmo depois de vendido, terá direito a resgate. Será resgatado por um de seus irmãos ou por seu tio paterno, por seu primo, por qualquer um dos membros de sua família, ou poderá resgatar a si mesmo, se conseguir recursos para isso. Calculará com o comprador os anos desde a venda até o ano do jubileu, e o preço corresponderá ao número de anos, contando-se os dias como para um assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate em razão desses anos e em proporção ao preço pelo qual foi comprado. Se faltarem poucos anos para chegar ao jubileu, fará o cálculo com o seu comprador e pagará o preço do seu resgate em razão desses anos. Permanecerá com seu comprador como um assalariado contratado por ano, e o patrão não deverá tratá-lo com dureza. Se não for resgatado em nenhum desses modos, eles e seus filhos ficarão livres no ano do jubileu. Isso porque os filhos de Israel são meus servos, são servos meus que tirei do Egito. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Agora vamos aqui para o capítulo 26. Esse capítulo aqui, vou até anotar aqui para mim que eu gostei pra caramba dele. Ele é como se fosse uma conversa, né, de fato ali que Deus estava conversando com Moisés, mas eu queria que você se imaginasse aqui. Eu vou ler tudo aqui, depois eu vou comentar brevemente sobre o que eu achei desse capítulo 26, mas eu gostei bastante dele. Ele é um pouquinho extenso, tá? Mas eu vou ler ele aqui completo. Mas eu queria que você, que estivesse vendo aí e escutando essa palavra de Deus, que você se imaginasse, se coloque na situação aqui de como você estivesse sentado de frente com Deus, cara a cara ali com Ele, como um amigo, né? E Ele estivesse te dando esses conselhos. Preste atenção para você ver quais são os conselhos, né, que Deus tem para nos dar nesse dia de hoje. Não façam ídolos, nem levantem imagens esculpidas ou estelas, e não coloquem no país de vocês pedras trabalhadas para se inclinar diante delas, porque eu sou Javé, o Deus de vocês. Guardem meus sábados e respeitem meu santuário. Eu sou Javé. Se vocês seguirem meus estatutos, guardarem meus mandamentos e os colocarem em prática, eu darei a vocês a chuva no tempo certo. Então a terra dará seus produtos
e a árvore do campo seus frutos. A debulha se estenderá até a colheita da uva, e esta chegará até a semeadura. Vocês comerão até ficar saciados e habitarão tranquilos no país de vocês. Eu farei reinar a paz no país e vocês dormirão sem alarmes de guerras. Farei desaparecer do país as feras e a espada não passará pelo país. Vocês perseguirão os inimigos e eles cairão diante de vocês ao fio da espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os inimigos cairão diante de vocês ao fio da espada. Eu me voltarei para vocês e os farei crescer e se multiplicar, mantendo com vocês a minha aliança, e vocês comerão colheitas armazenadas e terão que jogar fora a colheita antiga para poder guardar a nova. Colocarei a minha morada no meio de vocês e nunca mais os rejeitarei. Eu caminharei com vocês, serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eu sou Javé, o Deus de vocês, que os tirei do Egito, para que vocês não fossem mais escravos deles. Quebrei as cangas da opressão e fiz vocês andarem de cabeça erguida. Mas, se vocês não me obedecem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, se vocês rejeitarem meus estatutos e desprezarem minhas normas, não pondo em prática meus mandamentos e rompendo minha aliança, então eu os tratarei do seguinte modo: mandarei contra vocês o terror, a fraqueza e a febre, que embaçam os olhos e consomem a vida. Vocês espalharão as sementes em vão, pois o inimigo de vocês é o que pois o inimigo de vocês é que as comerá. Eu me voltarei contra você, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Seus adversários os dominarão, e vocês fugirão sem que ninguém os persiga. Apesar de tudo isso, se vocês ainda não me obedecerem, eu lhes darei uma lição 7 vezes maior, por causa de seus pecados. Quebrarei a teimosia orgulhosa de vocês, fazendo com que o céu seja como ferro e a terra de vocês como bronze. Vocês consumirão inutilmente suas energias, pois a terra não dará colheita e a árvore do campo não produzirá frutos. Vai prestando atenção. Se vocês ainda se opuserem a mim e não me obedecerem, eu os castigarei 7 vezes mais por causa de seus pecados. Mandarei as feras do campo contra vocês, elas deixarão vocês sem filhos, reduzirão seu gado e dizimarão vocês, a ponto de lhe deixar desertos os caminhos. E, apesar desses castigos, se vocês ainda não se corrigirem e continuarem a se opor a mim, eu também continuarei a ficar contra vocês, e os castigarei 7 vezes mais, por causa de seus pecados. Mandarei contra vocês a espada vingadora da minha aliança, e quando vocês se refugiarem em suas cidades, eu mandarei a peste, e vocês terão de se entregar aos inimigos. Quando eu cortar de vocês o sustento de pão, 10 mulheres irão assar o seu pão no mesmo forno e darão a vocês o pão racionado, e vocês comerão, mas não ficarão saciados. E, apesar disso tudo, se vocês ainda não me derem ouvidos e continuarem a se opor a mim, eu ficarei furioso contra vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa de seus pecados. Vocês comerão a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Eu destruirei seus lugares altos, destroçarei seus altares de incenso, jogarei seus cadáveres sobre os cadáveres de seus ídolos e rejeitarei vocês. Devastarei suas cidades, destruirei seus santuários e não aspirarei mais o perfume do incenso de vocês. Devastareis o país de vocês e os inimigos que ocuparem ficarão horrorizados. Quanto a vocês, eu os espalharei no meio das nações e os perseguirei com a espada desembainhada.
Seus campos ficarão desertos e suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará de seus próprios sábados, durante todos os dias em que estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará de seus próprios sábados. E durante todos os dias em que estiver desolada, ela descansará o descanso de sábado que vocês não lhe deram enquanto nela habitavam. Quanto aos seus sobreviventes, farei com que se acovardem na terra dos inimigos. Ficarão assustados com o barulho das folhas que voam, fugirão como se fosse da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga. Vocês não poderão resistir aos inimigos, perecerão entre as nações, e a terra dos inimigos devorará vocês. Aqueles de vocês que sobreviverem apodrecerão no país inimigo, por causa da sua própria culpa e da culpa de seus pais. Confessarão a própria culpa e a culpa de seus pais, a culpa de terem sido infiéis e de se oporem a mim. Eu também me oporei a eles e os conduzirei ao país de seus inimigos, para ver se eu dobro o coração incircunciso deles, e para ver se eles fazem penitência de sua culpa. Então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da aliança com Isaque, da aliança com Abraão, e me lembrarei do país. No entanto, eles terão que abandonar o país, e este poderá então desfrutar de seus sábados, enquanto permanecer desolado com a ausência deles. Farão penitência pela culpa de terem rejeitado os meus mandamentos e desprezado as minhas leis. Deixa eu destacar essa parte aqui, só um segundinho. Apesar de tudo, quando eles estiverem no país inimigo, eu não os rejeitarei, nem os desprezarei até o ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles. Eu sou Javé, o Deus deles. Em favor deles, eu me recordarei da aliança com seus antepassados, que tirei do Egito diante das nações para ser o Deus deles. Eu sou Javé. São esses os estatutos, normas e leis que Javé estabeleceu entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, por meio de Moisés. Cara, essa eu falei que era um pouquinho extenso, mas para mim uma das melhores passagens de Levítico que eu li aqui. Vou fazer um breve comentário, porque para não ficar muito extenso aqui, mas só destacando aqui o versículo 3 e 4. Preste bastante atenção. Se vocês seguirem meus estatutos, guardarem meus mandamentos e os colocarem em prática, eu darei a vocês a chuva no tempo certo. Então a terra dará seus produtos e a árvore do campo os seus frutos. Olha para você ver que maravilha. O que a gente leu aqui? Que é aquela lei da santidade, né? Deus, ele é um homem santo e Deus quer o seu povo santo. Deus é o Deus da vida, então ele entrega a vida para o seu povo, né? Só que através das nossas falhas, através dos nossos pecados, né? Nós também temos as maldições que caem sobre nós. E não é Deus que coloca essas maldições, somos nós mesmos que procuramos ali, né? Através dos nossos atos ruins, nós mesmos caímos em maldição, caímos em ruína, né? E até a morte do nosso espírito, a morte da nossa alma, que é o nosso bem mais precioso aí, não é verdade? Então, essa passagem aqui é muito interessante, porque que fala, né? Que se nós seguirmos os mandamentos, se a gente amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, amar o próximo, cuidar do próximo, né? Nós vamos ter uma vida tranquila, nós vamos ter uma vida eterna, que é aquilo que todos os cristãos, todas as pessoas do mundo deveriam buscar. Então aqui a gente poderia ficar falando várias e várias horas sobre essa passagem aqui, porque eu realmente achei, assim, fenomenal, fenomenal. Até aqui destacando de novo, né, Deus ainda fala, eu darei a vocês a chuva no tempo certo. Então, né, no momento a gente pode estar passando por um momento de seca, um momento onde não vemos ali as flores brotar, né, as árvores ali se encherem de frutos,
Mas se nós seguirmos os mandamentos de Deus, pela boca dele, olha o que ele fala: eu darei a vocês a chuva no tempo certo. Então, o momento de chuva, o momento onde as flores vão nascer, onde os frutos vão ali aparecer nas plantações, se a gente seguir os mandamentos de Cristo, a gente pode ter certeza que no tempo certo ele vai mandar a chuva, ele vai mandar a bênção. Eu, sinceramente, para mim foi o melhor capítulo aqui que eu li de Levítico. Gostei pra caramba. Mas vamos aqui agora para o capítulo 27. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando alguém quiser cumprir um voto a Javé, em relação ao valor de uma pessoa, o valor será o seguinte: se for um homem entre 20 e 60 anos, a taxa será de 500 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário. Se for uma mulher, a taxa será de 300 gramas. Se for um rapaz entre 5 e 20 anos, a taxa será de 200 gramas. Se for uma jovem, a taxa será de 100 gramas. Se for um menino entre 1 mês e 5 anos, a taxa será de 50 gramas. Se for uma menina, a taxa será de 30 gramas. Se for um homem de 60 anos para cima, a taxa será de 150 gramas. Se for uma mulher, será de 100 gramas. Se aquele que fez o voto não tiver condições de pagar a taxa estabelecida, apresentará a pessoa ao sacerdote. Este fará a avaliação de acordo com as possibilidades de quem fez o voto. Tratando-se de animais que podem ser oferecidos a Javé, o animal inteiro oferecido a Javé se torna coisa sagrada. Não poderá ser trocado ou substituído, seja um bom por um mal, seja um mal por um bom. Se o animal for substituído por outro, os dois se tornam coisa sagrada. Se for animal impuro, que não pode ser oferecido a Javé, seja ele qual for, será levado ao sacerdote. Este fará a avaliação do animal, dizendo se é bom ou mau. A avaliação que o sacerdote fizer será considerada válida. Contudo, se a pessoa quiser resgatar o animal, pagará 20% a mais do valor calculado. Quando alguém consagrar a sua casa a Javé, o sacerdote fará a avaliação de acordo com o tipo da casa, e a avaliação que o sacerdote fizer será considerada válida. Contudo, se aquele que fez o voto da casa quiser resgatá-la, pagará 20% a mais do que foi avaliada, e a casa será dele. Quando alguém consagrar a Javé parte das terras de sua propriedade hereditária, a avaliação será feita conforme a semeadura, 500 gramas de prata para cada 220 litros de cevada. Se a consagração do campo tiver sido feita durante o ano do jubileu, a taxa será integral. Mas, se a consagração tiver sido feita depois do jubileu, o sacerdote calculará a taxa conforme os anos que faltarem para os próximos anos do jubileu. Para o próximo ano do jubileu, fazendo o desconto correspondente. Se a pessoa quiser resgatar o campo, pagará 20% a mais do que foi avaliado e o campo será seu. Contudo, se a pessoa não resgatar o campo, mas o vender para alguém, tal campo não poderá mais ser resgatado. No ano do jubileu, quem tiver comprado o campo deverá deixá-lo a tal campo, e tal campo se tornará coisa consagrada para Javé, como se fosse despojo de guerra. A propriedade hereditária do campo passa a ser do sacerdote. Quando alguém consagrar a Javé um campo que tenha adquirido e que não faz parte da sua propriedade hereditária, o sacerdote avaliará o campo conforme o tempo que ainda faltar para o ano do jubileu. A pessoa que tiver consagrado o campo pagará a importância no mesmo dia, como coisa consagrada para Javé. No ano do jubileu, o campo voltará a ser daquele que o tiver vendido, isto é, daquele que tiver a posse hereditária. As avaliações serão feitas de acordo com o peso padrão do santuário, cujo peso equivale a 10 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois esta já pertence a Javé.
seja boi, seja ovelha, pertence a Javé. Mas se for animal impuro, poderá ser resgatado pelo preço avaliado, mais 20%. Se não for resgatado, será vendido pelo preço avaliado. Aquilo que alguém consagrou a Javé como anatema não pode ser vendido nem resgatado, seja homens, seja animais ou campos de sua propriedade hereditária. O que foi consagrado como anatema é coisa santíssima que pertence a Javé. Uma pessoa consagrada ao anatema não pode ser resgatada, deverá ser morta. Todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem a Javé. É coisa sagrada a Javé. Se alguém quiser resgatar parte do dízimo, pagará 20% além do valor. Os dízimos dos animais, boi ou ovelha, isto é, a 10ª parte de tudo o que passa sob o cajado do pastor, é coisa consagrada a Javé. Não se fará distinção entre os que são bons ou maus, nem serão substituídos. Se isso for feito, tanto o animal consagrado como aquele que serviu para substituir serão coisas consagradas e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que Javé deu a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. Então a gente finaliza aqui o livro de Levítico. É um livro que, como eu comentei com vocês lá no início, né, nos primeiros dias que a gente estava lendo aí o livro de Levítico, é um livro que eu nunca tive uma experiência tão profunda. Já li pouquíssimos versículos, para ser bem sincero. Não é um livro que eu tinha lido completo. Tem uma história um pouco confusa aqui, alguns capítulos, né, que a gente precisa aprofundar e precisa prestar mais atenção ao ler. Mas de forma geral, assim, o que eu achei do livro de Levítico, eu gostei bastante. Para ser bem sincero, foi um livro assim que me surpreendeu, porque que mostra, né, o projeto de Deus para o povo de Israel e depois para todos os seus descendentes, né, para todo o planeta Terra. Até os dias de hoje, a gente vê aí os conselhos que Deus dá para tornar o povo santo, né? Porque eu acho que o assunto principal aqui que eu consegui entender do livro de Levítico é justamente isso. Deus, ele é um Deus da vida e ele é um Deus santo. E ele não quer só ele que seja santo, porque ele sabe o quão a santidade é boa para nós. Então ele quer que nós também sejamos santos. E ele está ensinando aqui para Moisés, está dando os conselhos aqui, né? Está dando as leis ali para Moisés, para passar para os filhos de Israel, de como se tornar um povo santo. Então a gente viu aqui, né, vários conselhos de Deus conversando ali com Moisés, falando para ele tudo que devia ser feito, tudo que também não devia ser feito, né? Todas as coisas boas, se caso eles seguissem, né, os mandamentos, tudo aquilo de bom que eles teriam, e também se eles forem para o lado errado, cometerem pecado, né, ficarem ali andando no caminho ruim, eles também vão ter as suas consequências. E Deus deixa muito claro todas essas consequências. Então, foi um livro bem interessante, um livro bem que me surpreendeu de verdade aí. E é isso, gostei pra caramba. E amanhã a gente vai continuar aqui, né, com a nossa leitura bíblica. Vamos ler aí o livro de Números, o 4º livro da Bíblia. Já estamos quase fechando aí, né, o Pentateuco. Então, amanhã nós damos continuidade aqui com a nossa leitura bíblica. E não se esqueça, faça o bom uso da palavra de Deus, leia sempre, para que a gente possa estar cada vez mais íntimo e mais próximo dele, beleza? Espero você aqui amanhã. Deus abençoe muito você, a sua família, a sua vida. Até mais.